Bom dia, meus amores. Tudo bem? Dormiram bem? Estão bem? Conseguiram ver os vídeos ontem? Realizaram a atividade que a tia Sonara pediu? E aí, analisaram bem a questão do gráfico, do que seriam as despesas necessárias, as despesas desnecessárias, que a gente chama de despesas supérfluas, né? Então, para a gente compreender melhor o que seria educação financeira, a educação financeira não é apenas um conjunto de ferramentas de cálculo, mas sim é uma leitura de nossa realidade que nos auxilia no planejamento de nossas vidas, de prevenção e de realização pessoal e coletiva, certo? Então, a educação financeira ou a reeducação financeira, né? A gente precisa entender que temos metas, temos sonhos, temos que saber poupar. Então, se a gente ganha e o que a gente ganha dá razoavelmente para se equilibrar nas nossas despesas, por que não a gente não economizar um pouquinho para realmente alcançar essas metas, né? Ter prioridades para mim, para a mamãe, para o papai, para a minha família como um todo, certo? Então, para a gente compreender melhor essa questão, ontem, quando eu passei aquela atividade do gráfico, não, da tabela, né, para vocês preencherem, a intenção não era exatamente saber valor X de salário de papai e de mamãe, não. É para vocês exatamente fazer entender e compreender o que é uma tabela dos gastos financeiros que minha mãe e meu pai têm. Porque assim, a gente acorda, dorme, come, brinca, pula, sem preocupação nenhuma. Enquanto a mamãe e o papai ralam o mês inteiro para no final do mês ter aquele valor X para suprir a nossa necessidade. Não é necessidade só da mãe ou do pai, é necessidade da família. Então, quais seriam as minhas prioridades, as minhas despesas? Alimentação, moradia. Boa parte das pessoas não tem casa própria, então mora de casa alugada. É uma despesa no orçamento o aluguel, a energia elétrica, a água, a internet, né? Então, assim, são vários itens que são, se a gente for colocar numa pirâmide, são necessários para a nossa vivência, né? E aí não são despesas desnecessárias, despesas supérfluas. Essas sim são despesas assim que a gente precisa e todo mundo tem e que é das despesas básicas de uma casa, né? Então, quando a gente faz aquela tabela, preenche a tabela, coloca o salário X e vai diminuindo nas despesas, o salário líquido, vamos ver o que é que sobra. Será que sobra algum tostãozinho para a mamãe colocar assim alguns porcentos de reserva para minha necessidade, uma necessidade, vamos supor, eu fiquei dodó e mamãe precisou comprar um medicamento além dos que já está em casa, né? Saindo um pouco dessa realidade de pandemia, voltando à nossa realidade comum. Será que sobra um pouquinho para no fim de semana a gente dar uma voltinha, fazer um lanche, né? Ou diminuir no lanche para mamãe e papai tá querendo comprar um carro ou uma moto, a gente diminuir um pouquinho a despesa para conseguir essa meta, né? Então, o saber poupar, que é um dos vídeos de hoje, quarta-feira, é justamente essa questão. É sobre essa questão. Então, ontem na atividade eu coloquei aquela tabela justamente para vocês entenderem o que é um orçamento doméstico, né? Não é só mamãe e papai trabalhar, ganhar e sair gastando. Tem toda uma história, né? Para a gente, de certa forma, saber, entender e compreender o porquê dessa despesa, o porquê desse gasto extra e o porquê que no final do mês a mãe se preocupou, porque faltou pagar essa conta, porque a gente exagerou nisso aqui, tá certo? Então, incentivar a não ter o exagero, né? Incentivar aos hábitos de consumo, mas um consumo que não seja seja de forma exagerada. A gente precisa consumir o quê? A alimentação, a gente tem que ter essa despesa. Todas as despesas que a Tia Sonara falou anteriormente, mas incentivar ao consumo que a Tia Sonara está querendo exemplificar para vocês, não é o consumo exagerado, não. O nosso consumo cotidiano, o nosso consumo mensal é o quê? O alimento, a nossa moradia, a energia elétrica que nós precisamos, a água, né, os medicamentos que uma vez ou outra a gente precisa. Então, esse consumo é um consumo consciente que a gente deve ter. Agora, quando é um consumo exagerado, aí a gente tem que dar uma freada, né?
e compreender, tá certo? Vamos prestar bem atenção nas falas para a gente compreender o que é educação financeira, o que é uma reeducação financeira. Quando eu estou gastando demais, eu tenho que dar uma parada. Então, isso vai ter que ter o quê? Uma reeducação financeira, né? Não ter o consumo exagerado. Consumir é necessário, porém exagerado não. Por isso que a tabela de ontem era importante, para vocês elencarem, ver as despesas, ver o salário que entra e fazer um cálculo para saber se está na base, se está gastando mais do que está ganhando, para ficar tudo em consonância e a gente não ter aquela velha dor de cabeça ou cabelo branco no final do mês, na hora de pagar as contas. Não é isso? Então, na aula de hoje, quarta-feira, a gente vai analisar, rever conceito e fazer uma avaliação. Será que eu faço bom uso do meu dinheiro? Então, serão 4 vídeos. Ontem nós começamos na sequência dos vídeos, assistimos o 1 e o 2, que foi orçamento familiar e vilões de orçamento. O de hoje será o Saiba Poupar, despesas supérfluas, prioridades e metas familiares. Então, a atividade de hoje, papai, mamãe, criança, só são esses 4 vídeos. Vocês vão assistirem, analisarem com papai e mamãe e realmente repensar no que estão gastando de forma errada, tá certo? Então, nessa atividade de hoje é apenas isso, assistir os 4 vídeos. Se não quiser assistir de manhã ou de tarde, deixa para assistir de noite, tá certo? Com papai e mamãe em casa. Vamos ensinar a mamãe e a papai a poupar. Vamos ensinar a mamãe e a papai o que é despesas desnecessárias, despesas supérfluas e quais são as minhas prioridades da minha casa, da sua casa, para a gente depois ter as metas familiares e, consequentemente, alcançá-las depois que a gente aprender a saber poupar, né? Então, conversem com o papai, com a mamãe, o que é que está equilibrado, o que é que está desequilibrando no orçamento financeiro da sua casa. Sim, mas o que é que tem a ver? Eu sou criança, não vou me preocupar com isso, não. Opa, tudo a ver. Precisamos aprender de criança o que é uma educação financeira. E quando mamãe lhe dá 10 reais, você faz o que com esses 10? Ou com 5? Ou aquela famosa mesada que às vezes a mamãe costuma dar de brinde para quando o filho é educado, se comporta, faz as tarefas, né? Tem papai e mamãe por aí que dá esse retorno para o filho. Se o filho é educado, tem um comportamento maravilhoso, faz as tarefas, é obediente, no final do mês a gente tem aquela velha gratificaçãozinha. Não é que a mamãe está pagando porque você fez tarefa, a mamãe não está pagando porque você é educado, não. Isso aí é obrigação da criança. A mamãe está lhe dando, de certa forma, como se fosse um incentivo para você continuar a ser assim, né? Precisamos compreender que ser educado não é uma obrigação nossa, não. É uma necessidade minha. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ser educado. Eu preciso fazer minhas tarefas. É para o meu ganho. Não é assim? Então, o que é que você faz com essa mesada? Você gasta à toa ou você economiza para você depois comprar uma coisinha melhor para você? Então, nos vídeos de hoje vocês vão aprender, tá certo? Então, para finalizar, meus amores, fiquem com Deus. Assistam com calma os vídeos, de preferência com papai e mamãe do lado, tá certo? Assistam bem, ouçam bem, tenham uma educação financeira maravilhosa, porque esses vídeos também estão funcionando para mim. Eu também estou aprendendo, reaprendendo, tá certo? Então, um cheiro grande, fiquem com Deus, assistam os vídeos, boa aula e até amanhã.